vamos falar sobre imposto de renda. Todos os anos, alguns brasileiros precisam pagar esse imposto. Mas você sabe o que é um imposto de renda? O imposto de renda é um tributo cobrado anualmente do cidadão brasileiro. A base de cálculo é a renda que a pessoa teve no ano, ou seja, o dinheiro que ganhou através de seu trabalho ou outras fontes de receita. O IR, sigla comumente usada para denominar o imposto de renda, é cobrado pela Receita Federal, órgão vinculado ao Ministério da Economia, que também fiscaliza se os pagamentos foram feitos de acordo com as regras estabelecidas. Nem todos os brasileiros são obrigados a pagar. Aquele que tem que declarar apresenta todo ano à Receita Federal, até o fim do mês de abril, uma declaração na qual cita seus bens e informa os rendimentos e despesas que teve no ano anterior. Nessa declaração, o contribuinte deve preencher com informações sobre a renda que teve nos 12 meses do ano anterior. Sobre esses números, é aplicada uma alíquota para se chegar até o valor que deve ser pago ao governo. Ele é calculado automaticamente pelo programa de computador disponibilizado pela Receita Federal para preencher e transmitir a declaração. Vale lembrar que nem todas as despesas são tributáveis e que há uma série de possíveis deduções, além do imposto retido na fonte, que deve ser informado na declaração para ser subtraído do cálculo final. E antes de continuar, vou pedir para você se inscrever no canal. É rápido e ajuda a gente a continuar nosso trabalho aqui, ajudando mais pessoas. Mas vamos lá. Para começar, vamos ver os documentos necessários para começar a declaração. O contribuinte deverá manter os comprovantes de todos os rendimentos obtidos ao longo do ano passado. Isso inclui informe de rendimento das fontes pagadoras, empresas, governo, pessoas físicas. Também é preciso guardar comprovantes de rendimentos de aplicações financeiras em bancos e corretoras. Comprovantes de despesas próprias ou de dependentes, com médicos, hospitais e clínicas, com planos de saúde, dentistas e psicólogos, também com gastos para instrução própria e de dependentes. Quem paga a pensão alimentícia, homologada pela Justiça, também deve manter os comprovantes de pagamento feitos ao beneficiário, informações sobre dívidas contraídas no ano anterior, além de comprovantes de eventuais compras e vendas de bens móveis e imóveis. É fundamental manter comprovantes de todas as receitas e despesas dos dependentes, bem como os comprovantes de seus respectivos bens e direitos. Especialistas lembram que é obrigatório guardar por 5 anos todos os documentos referentes à declaração. Por precaução, os especialistas recomendam que se guarde por pelo menos 6 anos. Com tudo em mão, o primeiro passo é baixar o programa gerador da declaração no site da Receita Federal. Vou deixar lá no link, nos comentários, o link. O contribuinte que quiser fazer a declaração por meio de smartphones ou tablets também pode baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda no Google Play para Android ou no App Store para iOS. Quem possui certificado digital poderá acessar o Centro Virtual de Atendimento, o ECAC, no site da Receita. Nesse caso, encontrará a declaração pré-preenchida, bastando apenas validar as informações. O programa é autoexplicativo e auxilia no preenchimento. As instruções estão disponíveis a partir do menu Ajuda ou acionando a tecla F1 no campo desejado. O contribuinte deve selecionar na tela de entrada Nova Declaração, em preenchimento ou já transmitida. A partir daí, o contribuinte deve preencher cada um dos quadros com as informações necessárias. É importante não esquecer de conferir o status da declaração. Se tiver alguma pendência, basta regularizar. Declaração simples ou completa? Qual fazer? A versão simples da declaração é destinada aos contribuintes que tiveram poucas despesas no ano passado. Nessa opção, os valores de rendimentos tributáveis sofrem dedução automática de 20%, limitados a R$ 16.754,34, ou seja, abre-se mão de todas as deduções permitidas, incluindo as com gastos com educação e saúde.
Para fazer a opção pela tributação com base nas deduções legais ou pelo desconto simplificado, o contribuinte deve preencher a declaração normalmente. Quando todos os dados tiverem sido inseridos, deve consultar no menu da esquerda do programa o item Opção pela tributação. Lá vai poder optar por aquela que oferece o menor alíquota efetiva do imposto, ou seja, que lhe proporcione um menor valor de imposto a pagar ou um maior valor de imposto a restituir. Vamos ver quem deve declarar. Pessoas físicas residentes no Brasil que tiveram no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000 no ano anterior. Quem no ano passado teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Quem pretende compensar no ano calendário do ano anterior ou posterior prejuízos com a atividade rural de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário. Quem até o final do ano anterior era proprietário de bem superior a 300 mil. As pessoas que tiveram ganhos de capital na alienação de bens ou direitos ou aplicaram em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas no ano anterior. Quem vendeu no ano anterior imóvel residencial e usou o recurso para a compra de outra residência para moradia, dentro do prazo de 180 dias da venda, e optou pela isenção do IR. Pessoas que passaram a residir no país em qualquer mês do ano anterior. Quem não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima está automaticamente dispensado de apresentar a declaração de imposto de renda. Porém, se o mesmo assim quiser fazer, não há impedimento. Nesse caso, mesmo que a pessoa entregue fora do prazo, os especialistas garantem que não haverá multa, justamente porque não está obrigado a cumprir a exigência de entrega. Também está dispensada de apresentar a declaração a pessoa que constar em declaração de outra pessoa física. É o caso dos filhos que estão incluídos como dependentes dos pais. Por isso mesmo que na declaração do titular deverão constar todos os seus rendimentos, bens e direitos que possuírem seu nome. É importante o contribuinte verificar se o dependente já não tem que apresentar a declaração própria. Importante ressaltar que qualquer investimento em bolsa de valores enquadra o contribuinte imediatamente nas regras de obrigatoriedade de declaração, mesmo que os valores aplicados sejam inferiores aos limites mínimos tributáveis. Vamos ver as alíquotas. A tabela do IR, mais uma vez, não foi atualizada. Desde 1996, a defasagem ultrapassa os 100%. Mas vejam, quem recebe até R$ 1.903,98 é isento. De 1903,99 a R$ 2.826,65 é 7,5%. De 2.826,66 a R$ 3.751,05, 15%. De 3.751 a R$ 4.664,68, 22,5%. Acima de R$ 4.664,68, 27,5%. E o que deve ser declarado? É importante declarar todas as fontes de renda. O contribuinte deve informar tudo o que recebeu como assalariado, como prestador de serviço, como sócio de empresa ou como aposentado. É comum aposentados que têm outro emprego esquecerem de informar os ganhos com as duas fontes nas fichas correspondentes, o que acaba resultando em inconsistência, que leva à malha fina. Também deve constar na declaração que o contribuinte recebeu de fontes no exterior. O contribuinte precisa informar o que recebeu de outras pessoas físicas, a exemplo daqueles que recebem aluguéis ou pensão alimentícia. Até mesmo aquelas receitas sobre as quais não é necessário recolher imposto, como os rendimentos de caderneta de poupança, devem ser apresentados na declaração. Também entram nesse item, além da poupança, bolsas de estudo, lucros de sócios, entre outros rendimentos isentos e não tributáveis. Todos os rendimentos obtidos com aplicações financeiras precisam ser declarados, até mesmo aquelas aplicações automáticas que o banco faz do dinheiro que fica na conta corrente.
Segundo os especialistas, a Receita está de olho nas inconsistências entre valores declarados e patrimônio correspondente à renda. Ou seja, a variação patrimonial precisa ser compatível com a renda. O contribuinte também deve informar ao fisco tudo o que recebeu de forma acumulada, caso de salários, pensões ou aposentadorias depositadas de uma só vez, resultantes de ações judiciais. Nesses casos, os valores devem ser informados em rendimentos recebidos acumuladamente. O contribuinte tem de informar ainda todos os pagamentos efetuados a pessoas físicas. Isso inclui despesas com pensão alimentícia, resultantes de decisão judicial, aluguéis, arrendamento rural, instrução, pagamentos a profissionais autônomos como médicos, dentistas, psicólogos, advogados, engenheiros, arquitetos, corretores, professores e mecânicos. Também devem constar pagamentos a pessoas jurídicas quando dedutíveis da declaração. Além disso, é preciso informar todos os bens e direitos que constituem o seu patrimônio e de dependentes. As doações feitas a pessoas físicas e jurídicas, entidades e partidos políticos também precisam constar da declaração do imposto de renda, obrigatoriamente. A Receita passou a exigir a inclusão de informações complementares sobre alguns tipos de bens, como imóveis, veículos, aeronaves e embarcações. Também deverá constar na declaração detalhes de contas correntes e de aplicações. No caso de imóveis, é necessário colocar a data de aquisição, área do imóvel, inscrição municipal, o IPTU, registro de inscrição no órgão público e registro do cartório de imóvel. O mesmo vale para proprietários de veículos, aeronaves e embarcações. A Receita também exige que seja informado o número do RENABAN ou o registro no correspondente órgão fiscalizador. O contribuinte deverá incluir na declaração o CNPJ da instituição financeira em que tiver conta corrente e aplicações financeiras, principalmente as de rendas variáveis. A Receita vai cruzar o quanto foi declarado e quanto tem sido a movimentação financeira do contribuinte. Em caso de divergência, os especialistas afirmam que a declaração acaba indo para a malha fina. Vamos ver as deduções. Quanto às deduções por dependentes, elas são as mesmas que as do ano passado, excetuando gastos com funcionários domésticos. E recomenda que se verifique se foram incluídas todas as receitas recebidas pelos dependentes. É bom checar também se a renda que o dependente recebe já não é obrigatório fazer a declaração sozinho. Podem ser deduzidas despesas com pensões, educação infantil, ensino médio, educação superior e educação profissional, do contribuinte, dependente ou alimentando. Aplicações de previdências complementar, como o PGBL, e os gastos com saúde. Veja, R$ 2.275,08 por dependente, atendidas as regras da Receita. R$ 3.561,50 por ano com despesas com educação do contribuinte, dependente ou alimentandos. Até 6% do imposto devido para doação para crianças, adolescentes e idosos. Até 12% de rendimentos tributáveis por previdência complementar. Gastos com saúde não há limites, dentro das regras da Receita. Nos próximos vídeos, vamos tirar dúvidas específicas do preenchimento no site. Até mais!